E aí pessoal, Gai aqui. E este é mais um vídeo meu de conversas com youtubers, onde eu pego vídeos de outros youtubers e eu analiso da mesma forma como a gente analisaria um texto. Analisaria um texto escrito, que você pode ler, conversar, dialogar, em que eu vou vendo o vídeo, nós vamos vendo o vídeo e vamos discutindo, analisando. Hoje eu descobri mais um novo youtuber, porque normalmente eu não sou muito de ver YouTube, os youtubers brasileiros, normalmente eu vejo coisa mais do estrangeiro e etc. Eu gosto mais das coisas em inglês, em outras línguas. Então eu não sigo muito o quadro brasileiro. E eu já estava fazendo muitos vídeos de Nando Moura, etc, porque era basicamente o único cara que eu conhecia. Então eu encontrei esse novo, Mauro Filósofo, o que era bastante interessante. Porque sendo com esse nome de Mauro Filósofo, etc, eu esperava uma análise mais profunda. Só que eu comecei a ver algumas coisas dele e achei meio problemáticas. Esse vídeo de hoje é sobre a infantilização do ser humano, que é um assunto muito importante e muito interessante de ser feito. Você pode levantar diversas questões sobre o que é a infância, o que é um objeto criança, o que é um objeto adulto, como é que é esse processo, o que torna uma criança, se hoje esse objeto criança se aplica mais do que o próprio ser criança. Então tem essas coisas. Mas eu comecei a ver um pouco esse vídeo, achei muito problemático. Vamos ver agora parte a parte, eu não cheguei a ver ele todo. Ele é meio longo, tem 11 minutos. Eu creio que eu vou dividir este vídeo meu em duas partes então, porque já que é um vídeo de discussão filosófica, etc, ele vai ser provavelmente demorado. Eu vou ver se eu divido ele em duas partes, os primeiros 6 minutos e depois os outros próximos 6 minutos. Então, bora vendo o vídeo de Mauro Filósofo, a infantilização do ser humano. Quando nós olhamos para o ser humano de hoje, nós observamos que vem ocorrendo uma infantilização cada vez maior das pessoas. Elas estão virando crianças, crianças grandes. Vamos lá, essa é basicamente, do ponto de vista filosófico, ele está demonstrando, está colocando o objeto dele de análise. Ou melhor, a proposta dele. A assertiva dele é: as crianças, os adultos hoje estão se tornando crianças grandes. Pronto. Como é que ele deveria agora proceder? Considerando do ponto de vista filosófico, ele deve argumentar a favor desse discurso. Provar. Para isso ele tem que dizer o que ele está chamando de criança, o que ele está chamando de adulto, como é que é o processo de infantilização. Essas são as três coisas que ele deve falar para poder explicar essa tese dele. Vamos ver se ele faz isso. As pessoas hoje são crianças grandes. E elas não se portam mais como adultos. A seriedade, ela não é mais praticada pelas pessoas. Ele não explicou o que ele acha que é adulto, ele não explicou o que ele acha que é criança. Isso é um problema. Supondo uma discussão filosófica, você tem que deixar bastante claro o que você está chamando do quê. Porque senão as interpretações ficam muito vagas. E sendo uma base puramente discursiva e de objetivo discursivo, se você não explicar exatamente o que você quer dizer, você fica no senso comum. E o senso comum é outro modo de conhecimento, que tem o senso comum, que é outro conhecimento tradicional, o conhecimento científico, o conhecimento filosófico, que é diferente do conhecimento científico, e o conhecimento religioso, o teológico, que são as 4 grandes áreas do conhecimento, e inclusive o conhecimento artístico, mas isso foge um pouco desses outros 4. Então, quando você começa a falar termos sem determinar o que você está querendo dizer com eles, isso não se torna um discurso filosófico, é basicamente um discurso de senso comum. Mas vamos ver, ele pode ainda continuar a explicar. O que nós podemos intuir do que ele está falando é que os adultos eles são crianças grandes porque não há mais seriedade. Então ele está dizendo que as crianças não são sérias e os adultos são sérios. Novamente, o que ele está chamando de sério? Se os adultos são sérios e as crianças não são sérias, o que ele está chamando de sério? Novamente, eu não estou aqui julgando se eu concordo ou não com esta ideia. Eu não estou discutindo se eu concordo ou não com a infantilização do ser humano, se o adulto é sério e a criança não é séria. Eu estou apenas tentando analisar o discurso dele. Quais são os argumentos? E até agora não teve argumento. Mas, obviamente, são 30 segundos de filme, de vídeo ainda, ele pode argumentar. É só as ideias. É difícil você encontrar alguém sério nos dias atuais. Porque essa infantilização ela vem tomando conta, né? Mas não é uma infantilização no sentido das crianças de antigamente, porque até as crianças de hoje não são mais infantis. As crianças de hoje,
elas são babacas desde pequenas. São pequenos consumistas, né? Crianças imbecilizadas para que apenas queiram ganhar presentes. Então ele está dizendo que as crianças de hoje não são infantis, elas são babacas. Ok. Então não é nem como as crianças também de antigamente. Isso é complicado. Ele ainda tem que definir então o que ele está chamando de infância, de criança. Se as crianças de hoje não são infantis, então o que ele está chamando de infância? Vamos ver. Que apenas querem comprar, comprar e comprar. Porque o consumismo se transformou o centro da vida das pessoas. As pessoas identificam a felicidade como poder de compra. E isso está estabelecido em todas as faixas etárias. Todas as faixas etárias hoje sofrem deste mal, deste problema. As crianças, os adolescentes, os adultos, os idosos, as pessoas pensam apenas em comprar. E quanto mais o consumismo avança em nossa sociedade, mais infantis as pessoas se tornam. Eu andei pensando e tentando encontrar uma resposta para essa infantilização das pessoas. O que ele então está chamando de infantilização? Ele chamou que as crianças de hoje não são mais infantis, elas são babacas porque elas querem presentes de comprar e consumir, e por isso se estende às outras pessoas, os adultos que também só querem consumir, os idosos que também só querem consumir. Então os idosos e os adultos seriam babacas, não infantis. Se você está dizendo que as crianças não são infantis, e os idosos, etc., e essas outras pessoas que consomem, se você está dizendo que quem consome é babaca, não é infantil, e você está dizendo que todos querem consumir, então todos são babacas, não infantis. Então não existiria aí infantilização do ser humano. Ainda não entendi exatamente o que ele está chamando de infantilização. Se é realmente sobre seriedade, ele tem que expressar isso de maneira mais contundente. Mas até agora a tese está bem vazia. E agora vamos ver, ele está falando sobre consumismo como o critério principal de norteamento do comportamento atual. O que é uma coisa muito importante, muito forte, que deve ser discutida. Vamos ver o que ele fala. E eu acredito que isso está ligado ao consumismo. Porque as propagandas hoje, elas são infantis. As propagandas de televisão, elas são completamente infantis. Os cartazes colados por aí que trazem informações, né, sobre a cidade ou sobre doenças, esses cartazes são infantis, com bonecos idiotas. Não se passa mais uma informação de forma séria hoje, mas tudo é por meio de uma babaquice, de uma infantilidade idiota. Ele então estaria equivalendo babaquice com infantilidade. Isso meio que contradiz o que ele falou no começo do filme, mas normal. É muito difícil a gente falar num discurso, quando a gente está falando, a gente ficar sem contradições. Então é completamente comum. Não dá para culpá-lo por ele ter se contradito pela palavra. Se fosse um texto escrito, é outra história, mas um texto falado, é comum a gente falar uma coisa e, meu Deus, no começo eu tinha falado outra coisa, desculpa, eu me contradisse, mas eu quero dizer isso, etc. Então a gente tem que aceitar, também não é para criticar o cara assim, sem parar. Mas meio que ficou confuso com o começo da questão. Então, babacas, nesse discurso dele, pessoas que... a infantilização é esse processo de consumismo, focado no consumismo. Eu acho que é isso, que tornam pessoas babacas, que tornam pessoas infantis. Porque realmente se quer infantilizar os seres humanos para que eles se tornem crianças grandes, para que possam ser manipulados. Os seres humanos estão virando verdadeiros bocós. A arte hoje é infantil. A música é infantil. As pichações nas ruas são coisas infantis. O grafite que fazem em muros, em casas abandonadas, de certa forma é algo infantil, porque o mundo está virando uma história em quadrinhos. Aquilo que em outras épocas estava nas histórias em quadrinhos, hoje está se tornando o nosso mundo real. O nosso mundo real está virando uma história em quadrinhos e nós estamos sendo transformados em crianças idiotas. Estamos sendo transformados em crianças idiotas. E por quê? Por quê? Porque querem nos dominar. Ele está repetindo a mesma coisa sem realmente tentar argumentar.
sobre quais são as ideias dele. Por que quadrinho é infantil? Ele ainda está nessa base de que quadrinho é uma coisa infantil, porque ele está dizendo que o nosso mundo está se tornando uma história em quadrinho, e se o nosso mundo está sendo infantilizado, então histórias em quadrinhos são infantis? Sério? É realmente ainda nessa já ideia ultrapassadíssima de que histórias em quadrinhos são para crianças, que desenhos são para crianças só, e mesmo assim você não está discutindo o que é ser criança, você não está discutindo o que é ser infantil. Do ponto de vista de uma discussão filosófica, está muito ruim. De uma argumentação filosófica, está bem precário. Mas, tipo, uma outra coisa também que ele está falando, as pessoas só querem pensar em comprar, as pessoas só querem etc, etc, etc. Estamos excluindo aqui grande parte do mundo, é uma parte do mundo que não conhece isso. Grande parte, a maior parte do mundo está em sofrimento. A maior parte do mundo, se nós pegarmos os trabalhadores na China, os trabalhadores na Índia, pessoas no Brasil, tem muita gente que não tem dinheiro pra porra nenhuma. Gente que tem que trabalhar pra caralho. Gente que não consegue, não tem esse dinheiro pra poder gastar no consumo e só querer presente. Muita criança trabalha desde os 8 anos, desde os 10 anos, carregando saco de cimento. Tipo, parece uma visão, parece uma fala de um lugar específico de alguém que tem dinheiro. Eu nunca precisei carregar uma porra de um saco de cimento. Eu nunca sofri essas coisas. Mas eu convivo e conheço gente que teve. Eu convivo e conheço gente que precisou. Isso, elas não são infantis. Elas não são ruins por isso. E tipo, você exclui uma grande parte do mundo que não tem a oportunidade, a chance de poder ser infantil, seja lá o que você está chamando de infantil. Vai ver ele desenvolver. Eu só estou em 3 minutos e meio do vídeo. Ele pode desenvolver isso, ainda tem mais 10 minutos de vídeo praticamente. Então eu só tô discutindo desse pouco que ele falou. Então eu posso estar errado, ok, minha gente? Eu posso estar errado. Mas é muito curioso perceber isso, que essas críticas todas de gente que só quer a vida fácil, que só quer a vida infantil, que não é séria, grande parte do mundo não tem essa oportunidade. Grande parte do mundo tem que trabalhar desde pequeno. Se você só estiver falando do Brasil, é menos mal, apesar de que tem muita gente que mora na rua, que mora no campo, que mora em condições horríveis, etc., que precisam trabalhar desde pequenos. Agora, se você está falando do mundo inteiro e colocar o continente africano, colocar o continente asiático, colocar o Oriente Médio, lugares em guerra, lugares com economias fodidas, você não está percebendo que a infantilização do ser humano não existe. Porque a maior parte dos seres humanos hoje em dia estão tentando sobreviver. Quantos refugiados estão fugindo de seus países? Enfim, é uma visão muito limitada. Muito limitada. Você poderia dizer que é a infantilização do ser humano de classe média. Realmente, isso existe estudos muito importantes, especialmente nos países desenvolvidos, como Estados Unidos, Europa, etc., de pessoas que foram super protegidas pelos pais e não conseguiram, realmente, foram basicamente infantilizadas. Nunca puderam se tornar pessoas independentes. Então existe isso. Isso é um assunto importantíssimo, mas você não está indo por esse veio. Você está falando de uma maneira tão genérica, como se todos os seres humanos estivessem assim, que tá bem ruim. Mas bora ver, ainda tem 10 minutos, eu posso estar completamente errado. Eu posso estar completamente errado, ok? Bora ver como ele desenvolve, ainda tem muito tempo de vídeo. Se idiotiza o ser humano para dominá-lo. Não é diferente. Então, tudo hoje está virando um show da Xuxa. Só uma pausa, se idiotiza o ser humano para dominá-lo. Exato. Isso é verdade. Existe um processo de idiotização que vai para além de tornar a pessoa criança ou não, é muito mais também no processo de não dar uma educação crítica decente, analítica e crítica decente para as pessoas, que há esse processo. Quanto mais ignorante for o povo, mais fácil ele é de ser dominado. Concordo. Agora, vamos continuar. A vida está sendo transformada num show da Xuxa para que os seres humanos virem os bobocas e possam realmente ser dominados. Um detalhe, eu só não concordo com relação ao show da Xuxa. A vida está sendo espetacularizada. Nós podemos ver isso na política, que é a espetacularização da política com relação do impeachment, a todo o televisionamento do impeachment, dessas porras. Nós temos também a espetacularização da violência, com aqueles programas do Datena, os programas de policiais, onde botam as pessoas sendo mortas, etc. E falam, mata ele, mata ele!
eu diria que nós temos que expandir. Não é uma coisa tão simples de vamos deixar todo mundo idiota para fazer coisa de criança. É uma espetacularização de tudo. É fazer com que todas as pessoas estejam tão imersas no show, nos espetáculos, no televisionamento, que elas não conseguem enxergar para além da diversão, do entretenimento. É o Pokémon GO no celular, são os diversos aplicativos no celular, são os jogos, é tudo isso, os jogos, tanto o futebol quanto os jogos eletrônicos, tudo isso que cria um véu de ignorância que se sobrepõe sobre todas as pessoas. Eu concordo que há esse processo de espetacularização. Eu discordo que é simplesmente de um ponto de vista de infantilizar a pessoa. Mas bora indo. Não é diferente. As pessoas, elas são infantis frente às invenções tecnológicas. Quando sai um novo modelo de celular, as pessoas parecem crianças atrás daquilo. Quando sai um novo lançamento de automóvel, os marmanjos, caras barbados, parecem crianças babando em cima do carro, né? Então os seres humanos, eles são os babões hoje em dia. Eles babam porque tudo é infantil. Tudo é infantil. O que eu não tô gostando nesse vídeo é que ele reduz tudo a falar é infantil, é infantil, é infantil, sem tentar discutir o que ele está falando que é infantil. Para uma pessoa com o nome de Mauro Professor, Mauro Filósofo, eu esperava mais. Eu esperava uma discussão, ao invés de simplesmente se jogar infantil, infantil, infantil na cara, sem explicar as coisas. Mas nós podemos, por associação, perceber que ele está falando que infantil é o consumismo. A noção centrada no consumismo. Isso é uma noção, assim, para mim, muito pouco. Porque o que é infantil? Por que estamos chamando de infantil e não simplesmente só de babaca? Ele está querendo frisar em infantil. Na noção de que infantil é porque crianças querem presentes. Daí nós temos que ver o que é criança. O que é esse objeto criança? Sempre existiu essa criança que nós estamos falando, a criança que quer presentes, a criança que não sabe o que fazer, porque a criança não existiu até 1500. A criança moderna de hoje, ela, como uma pessoa diferente do adulto, não existia. Ela foi uma construção ideológica feita durante o processo da pós-medievalidade, durante o processo de industrialização do mundo, onde houve um fortalecimento da propriedade privada, em que as pessoas puderam ter isso e quiseram ter herdeiros. Foi aí que surgiu a criança. Então, mas não está tendo discussão. Ele não está discutindo sobre isso. Só está repetindo infantil, infantil, infantil. Vamos lá. Os grandes canais do YouTube são infantis. São infantis. O Cauê Moura, isso. A Kéfera, isso. O Felipe Neto. Sabe o negócio... Olha que legal. Cauê Moura, Kéfera e Felipe Neto. Felipe Neto eu já tinha ouvido falar. Eu já tinha visto... Aliás, eu já tinha visto quando ele fazia aqueles vídeos, mas eu não conheço ele como está agora. Pensava que já tinha até sumido do YouTube. Então, mais gente parou fazer vídeos. Espere no futuro fazer vídeos de Cauê Moura, Kéfera, Felipe Neto. Serão as próximas pessoas. Obrigado, Mauro Filósofo, por ter me falado de mais pessoas que eu não conhecia. É um negócio boboca. É um negócio boboca. E o nosso mundo está cada vez mais imbecil. E tem horas que o cara tem vontade de sair desse mundo. Pô, se estivessem habitando um novo planeta, um planeta virgem, que tivesse condições de vida humana e estivessem recrutando pessoas para irem para lá, para começar um novo processo civilizacional, eu iria. Eu me candidataria para ir. Porque esse mundo aqui, minha gente, está imbecil demais. Está difícil suportar as pessoas. Está difícil suportar as pessoas na sua infantilidade boba, na sua imbecilidade, porque o ser humano perdeu completamente o rumo da vida. What? Quando as pessoas começam a viver apenas para os lançamentos tecnológicos, para os modismos, para essas babaquices, é porque a vida perdeu o sentido. É porque ocorreu uma morte da vida interior. Quando as pessoas não têm mais vida interior, introspecção, né? Quando não existe mais intuição dentro das pessoas, sobra o quê? Apenas o materialismo, o consumismo e a babaquice. Eu vou parar aqui em 6 minutos e 6 segundos do vídeo dele
que aí a próxima parte eu discuto mais. Mas, novamente, ele está falando de uma parcela da população que é no máximo 20% da população do mundo, 30%, que são as pessoas que têm dinheiro para poder esperar para o próximo lançamento de carro, de celular, etc. Eu não fico esperando o lançamento, eu não tenho nem dinheiro para ficar comprando se eu quisesse. Mesmo se eu quisesse ficar trocando de carro, de celular, pelo amor de todos os deuses. É impressionante, ele está transformando uma coisa pontual, singular, pelo menos da sociedade brasileira, que ele está falando da humanidade a partir de uma parcela pequena do Brasil. Esse cara tem que ir mais pro interior, esse cara tem que conversar mais com gente que trabalha 2 jornadas de trabalho todos os dias. Porque, gente, esse processo de infantilização é muito interessante de ser discutido. Mas ele está chamando de infantilização consumismo, é isso que ele está chamando. Basicamente, o que ele está chamando nesse vídeo de processo de infantilização do ser humano é o consumismo exacerbado. De uma parte da população que é a classe média e classe rica. É isso que ele está chamando. A classe pobre, ela tem que se esforçar muito para poder tentar estar consumindo dessa mesma forma. E o pessoal que realmente não tem recursos não consegue nem chegar perto. Nem chegar perto disso. Então, é muito complicado isso. É uma crítica que não é sobre infantilização, é sobre o consumismo e a espetacularização um pouco. Ele está falando um pouco da espetacularização dos nossos dias de hoje. Mas é muito superficial. E são assuntos muito bons, são assuntos muito importantes, mas que ele não está desenvolvendo. E é por isso que com o nome de Mauro Filósofo, Mauro Professor, eu esperava que ele desenvolvesse filosoficamente as questões, balizasse as coisas. Mas é isso, minha gente. Complicado, muito complicado. Vamos esperar que na próxima parte ele discuta mais, porque pra mim, ser infantil é você só repetir a mesma coisa, que todo mundo é bobo e que todo mundo é infantil, sem explicar por que todo mundo é bobo e todo mundo é infantil. Resumindo tudo isso a um consumismo. Explique melhor o seu discurso. Novamente, talvez na próxima parte, ainda tem mais 6 minutos de vídeo, nós podemos descobrir o que ele está chamando exatamente das coisas. E é isso. Essa foi a minha análise desse vídeo de Mauro Filósofo. Obviamente ele pode ter mudado de ideia, ele pode fazer de outras formas, ele pode escrever um texto que é completamente diferente do que ele falou. Eu não estou aqui analisando, criticando a pessoa dele, eu estou analisando o que ele falou nesse vídeo. Antes que as pessoas fiquem falando que eu sou contra o Mauro Filósofo, etc, blá blá. Não, eu estou analisando esse vídeo como se eu estivesse analisando um texto, sabendo que as pessoas quando falam podem cometer erros, podem se contradizer, como eu falei já anteriormente. Eu mesmo falando aqui, eu posso falar coisas que se eu estivesse escrevendo eu não teria falado, porque na fala você tem que falar rapidamente, os pensamentos vêm, você tem que agir conforme os pensamentos vão vindo, então normal, ok, pronto? Então, aqui foi Gagaia com a primeira parte desse vídeo do Mauro Filósofo. Se você gostou, dê like, dê share, comente, dê like na nossa página no Facebook, dê like no Twitter. E é isso. Vamos até a próxima.